10 minutos com a parte. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente e a todos que acompanham pela internet, boa noite. Gostaria de parabenizar a todos que estão aqui presentes, Walter Chaves e a todos os amigos aqui que estão na sessão. Senhor presidente, recebi na segunda-feira passada, após a sessão, uma denúncia sobre um acontecimento que ocorreu no bairro São Roque. Recebi essa denúncia através do Walter Chaves e imediatamente me conduzi à Santa Casa de Atibaia para apurar os fatos. Hoje, senhor presidente, é com muita tristeza e muita indignação que trago a esta casa um fato ocorrido em 24 de abril, hoje fazendo 10 dias, e nenhuma nota referente aos fatos foram noticiados. Trata-se, nobres vereadores, de um descaso com as crianças da Escola Municipal Professora Rita de Lourdes, localizado no bairro São Roque. E estão nessas condições que o playground da escola encontra-se hoje. Pode apagar a luz? Vocês podem ver que o tanque de areia não possui areia, e existe apenas um piso de barro duro. As gangorras, os apoiadores, tomado pelo ferrugem, com os parafusos expostos, colocando as crianças em risco. Como vocês podem ver aí, olha, o tamanho do parafuso exaltado para cima do brinquedo. No brinquedo trepa-trepa, que é o nome dado a esse brinquedo, o ferrugem tomou conta. É nessas condições que as crianças usam esses brinquedos. Olha aí, totalmente enferrujado, sem condições nenhuma de uso, nenhuma. Uma criança não subir nisso aí, esse ferro, que não existe mais ferro, o ferrugem comeu, quebra, a criança cai para trás e bate a cabeça no degrau onde ela sobe. Pronto, deu uma fratura. Morreu uma criança. É nessas condições que se encontra. Estou vendo que muitos estão dando risada. Mas é nessas condições que se encontra as escolas da rede municipal. As balanças, essa semana, passaram por uma pequena reforma, trocando 6 por meia dúzia. Ou seja, deixando nas mesmas condições de risco. Como vocês podem ver aí, olha, o escorregador também passou essa semana por uma pequena reforma, onde foi trocada as madeiras das laterais, que estavam quebradas, e colocaram umas madeiras cheias de farpas. O inox, onde as crianças escorregam, olha as pontas, correndo o risco de pegar um dedo de uma criança, até mesmo a perna, e ali a criança perdeu um pedaço da sua perna. Olha as correntes das balanças. Trocaram os parafusos do assento, e é onde eu falo que trocou 6 por meia dúzia. Um brinquedo sem condições nenhuma de uso. E é aí que as crianças estão brincando. Ou estavam, não sei. Colocaram os parafusos novos, vocês podem ver que o parafuso é novo, foi na quarta-feira executado esse serviço, onde deixaram um monte de farpa. Dentro do parque, foi encontrado vários pedaços de pedra,
como também madeiras, tijolos, enfim, madeiras com pregos expostos, o matagal em volta da escola, uma verdadeira vergonha para esse município, aonde vem ali cobra, aranhas, ratos, escorpiões e outros insetos mais. Quando a fossa enche, aquela água da fossa escorre pelo parque. Um verdadeiro descaso com as crianças dessa escola. Os extintores, todos os extintores da escola estão vencidos. Todos. Só que para deixar bem claro aqui, na escola não possui telefone. Essa escola não possui telefone. Ou seja, se a escola pega fogo, não tem como chamar o bombeiro. Morre todo mundo lá. Porque não tem um extintor. A pia do banheiro, vocês podem ver, no balançar, está totalmente solta. Solta o som. Trazendo um grande risco, todos os vasos sanitários soltos. Eu já vi acidente. Quem não já viu, coloca na internet. Acidente de vaso sanitário. Vaso sanitário solto, do jeito que está aí, uma criança se rasga inteira, caso um vaso desse quebre. E não tem conserto. O único conserto que vai ter é a criança ir direto para o cemitério. Para aí. Exatamente aí. Antes dos parafusos, tinha esse gancho. Exatamente esse gancho. Vocês podem ver na ponta do gancho, da balança, tá? O pedaço de ferro ali em cima, onde foi serrado, e ali ficou aquele pedacinho. Está claro, nobres vereadores, sobre a imprudência, negligência e imperícia, quando deixaram essa rebarba do vergalhão dobrado, que servia como uma alça da balança. A alça que mais parece um grande anzol, que fisgou o antebraço de uma pequena criança de 6 anos de idade, dilacerando uma grande parte do seu bracinho. Aí está o braço da criança. E nada disso saiu na imprensa da nossa cidade. A escola não possui telefone, como eu já disse, para chamar o resgate. Uma professora não. Estou aqui com... Para um pouquinho. Um anjo da guarda, que isso não pode ser chamado professora. É um anjo da guarda. Colocou a criança no seu próprio veículo, no seu carro, e partiu desesperada, sentido ao pronto-socorro da Santa Casa, para que essa criança não viesse a óbito, pelo tanto sangue que jorrava. Pode soltar. A Josiane, mãe da Bianca. Essa é a mãe da criança. A criança que foi machucada no brinquedo da escolinha Rita de Lourdes. Josiane, por favor, qual é o seu nome completo? Eu me chamo Josiane Conde Mendes Ferreira. Eu sou a mãe da Bianca, que se machucou na escola Rita de Lourdes. Ela se machucou no parque da escola, no balanço, que estava em péssimas condições. Vocês vão estar vendo pelo vídeo depois aí. E é isso, não tem telefone fixo na escola. Há 3 anos que ela estuda lá. E está em péssimas condições. Se vocês verem aí, até o extintor está vencido. E do telefone mesmo, por exemplo, como que pode uma escola não ter telefone, entendeu? Às vezes a gente precisa estar ligando no meio do dia para ver, falar alguma coisa sobre a criança e não tem condições. Para vocês verem como que pode estar o braço dela, ó.
Quase que ela perdeu. Olha o braço dessa criança, gente. Ainda tá desse jeito. Se fosse um filho de um juiz, ou de um promotor, Ainda tá assim. ou de todos vocês aqui, Não é brincadeira. será que estaria assim? Precisa tomar alguma atitude, porque senão a gente vai estar entrando em contato com a Secretaria da Educação e eu vou tirar ela de lá, porque se o pai continuar daquele jeito, eu não vou mandar minha filha para a escola. E a gente tem a obrigação de estar mandando as crianças para a escola, mas numa escola que tem condições para as crianças estarem. Porque como que a gente vai trabalhar sossegado para a criança desse jeito, na escola desse jeito? Não tem condições. É o que eu peço para vocês estar verificando isso aí. Então, eu queria fazer um apelo para que os vereadores andem na escola, para eles se movimentar, porque não tem como mandar as crianças para a escola desse jeito. Houve acontecido outro dia, minha filha chegou em casa falando que teve uma criança que ela escorregou no escorrega da escola e entrou uma felpa por dentro do short, riscando a perna da criança, rasgou o short, por pouco não cortou a perna da criança, entendeu? É por isso que eu estou aqui fazendo um apelo para todos os vereadores se movimentar, porque é necessário, não é brincadeira isso, gente. O que aconteceu com o braço da minha filha não é brincadeira. E vocês podem estar verificando, não. E eu queria que vocês andassem, vai nas escolas, procurem saber o que está acontecendo, porque a gente trabalha, a gente manda os filhos da gente para a escola, e é isso que acontece. Em vez de aprender, eles saem de lá machucados. Pela ordem, permita-me uma parte. Sim, vereador. Nobre vereador, eu vou conduzir, porque já passou o tempo do requerimento. Você pode até pedir no tema livre também falar sobre o assunto. Não, mas o tempo que o nobre vereador Jorge tinha do tema livre já explorou. São 12 minutos. E outra coisa, eu quero falar para você, me desculpe, eu não dei um sorriso aqui rindo de coisa séria. O nobre vereador, primeiro secretário... Presidente, eu não falei nisso não. Ele fez uma brincadeira eu não falei do senhor. E eu acabei rindo, então eu não ri da situação que você estava demonstrando. Presidente, em nenhum momento eu falei do senhor. Mas era eu que estava sorrindo. Não, presidente, eu estava falando lá na plateia, não foi para o senhor. Então, se o senhor sorriu também, não tem culpa. Eu nem vi. Porque ele me fez uma piada aqui e não tinha como rir no momento, não vi. Mas não por conta de... Porque eu não brinco com coisa séria. Agora está todo mundo rindo. Então, o seu tempo já estendeu, você pode vir na explicação pessoal. Obrigado, presidente. E aí eu passo ao nobre vereador José Luiz Oliveira. Tá ok, obrigado. Agora você está inscrito em tema livre, então, correto? Que não tem mais a parte, já acabou o tempo do... Vereador Dedel. Eu vou usar a palavra daqui mesmo, presidente, porque, na verdade, eu acho que nós temos que nos preocupar realmente porque o assunto é sério. O assunto não foi trazido aqui para que a gente possa estar ignorando, ou se até mesmo, se alguém sorriu, Jorge, você presenciou, é porque a pessoa não deve ter filho ou neto, como é o meu caso. Porque, na verdade, eu tenho neto na escola também, nos parquinhos, que pode estar correndo um grande risco lá. Eu acho que a mãe ali pediu de uma forma que nós realmente temos sim que fazer, já que a prefeitura e a secretária não faz a vistoria numa escola, vendo os riscos que ela pode trazer para a criança. Porque, na minha opinião, quem tem que primeiro ver é a diretora dentro de todo aquele espaço, que é ela que é a cabeça daquilo ali. Segundo, a secretária tem que ter alguém que tenha que ir lá para ver como aquilo está funcionando, para licitar nas normas e na segurança para as crianças. E será que isso está acontecendo? É visto que parece que não. Então, quando a gente fala que tem secretário que está tentando levar os 4 anos, de uma forma, vamos deixar levar, porque do jeito que está indo está certo, ou está bom, ou está andando, isso não é certo. Temos que ir lá corrigir. A gente está aqui para fiscalizar, e eles têm que sim fiscalizar a secretaria deles, porque a pasta deles diz que eles têm que fazer isso. E a gente acaba de ver aqui que o risco não foi só o parafuso lá cortado, Jorge. A gente viu que tinha mais coisas ali, principalmente aquilo cortado. Uma criança pega naquilo porque é o último ferro ali. Enfia o dedo, arranca o dedo fora. Então aquilo ali tinha que ser interditado no momento que eles foram fazer esta revisão, que foi péssima. Eles estiveram no lugar
e não tiveram a cautela de ver que aquele cano traz risco para as crianças. Viram que ali tem um monte de tijolo que um pode tacar no outro, são inocentes. Um pode atingir o outro, pegar o tijolo e tacar em criança. Um pedaço de madeira, um murinho sem cerca ali. Um empurrão na criança, a criança cai lá para baixo. Também é criança, gente. Então, a gente tem que fazer tudo para que a gente evite o pior. Porque o pior poderia acontecer. Poderia ter acontecido, e como pode ainda, porque a menina ainda corre um grande risco que está inflamado aquilo ali e não contém a inflamação. É um caso que a gente tem que analisar e levar, sim, Jorge, a sério. Eu acho que você está de parabéns, é um papel do vereador, a gente correr e andar pelas escolas, não só pelas escolas, mas os demais setores municipal. Entendeu? Parabéns e obrigado. Posso complementar? Eu acho que, em primeiro lugar, tem que se ver, a gente como faz parte da Comissão de Saúde e Educação, eu acho que a gente tem que avaliar, não essa só, como todas as escolas. Eu acho que, se essa escola tem uma direção, essa direção tem que ser, pelo menos arguida, ela tem que ser questionada do que está acontecendo, que o diretor vive ali todo dia, o professor vive ali todo dia e não viram o que está acontecendo. Eu acho que isso aí tem que ser chamado às falas, talvez pela Comissão de Saúde e Educação, da qual a gente faz parte, até para entender o que está acontecendo, porque isso é um fato grave. Agora, se uma diretora que está lá todo dia, professores que estão lá todos os dias, não enxergam isso, eu acho que é no mínimo por imprudência e negligência, sem dúvida. Né? Então, acho que a gente precisaria tomar, e aproveitando esse fato dessa escola estar nessas condições, que inclusive ano passado eu tinha feito um requerimento justamente sobre essa escola, e tem mais coisas ali, inclusive quando os carros passam na rua, a poeira que entra para dentro da escola, as crianças não conseguem estudar ali dentro. Então tudo isso a gente precisaria estar vendo. As condições das escolas precisam ser avaliadas de forma eficaz, porque me parece que que essa direção dessa escola, pelo menos, que está lá todo dia, se você fosse o diretor dessa escola, você não teria visto isso? Eu acredito que nós temos que fazer uma avaliação da seguinte forma: será que algum professor ou diretor já não levou para a secretaria e a secretaria não deu a mínima? Então, peraí, nós temos que avaliar tudo isso. Então, hora de julgar, não. Nós temos que sabemos que não é julgamento, primeiro professor, segundo diretor, terceiro secretaria de ensino. Não é julgamento, não. E quarto, o prefeito por ter que cobrar a secretaria. Eu acho que a gente precisa saber o que está acontecendo e botar os pingos nos is. Quem é responsável pelo evento, seja onde for, né, ou em qualquer outro espaço público, tem que ser responsabilizado. Eu acho que para isso a gente poderia até, eu chamaria a comissão, para que essa comissão tomasse pé dessa situação como Comissão de Saúde e Educação da Câmara dos Vereadores. Eu proporia até que se fizesse estou propondo isso aqui agora. Parabéns, Edson, acho legal a sua sugestão, mas eu acho que antes de julgar nós temos que avaliar, porque o que foi apontado aqui foi aonde foi o princípio de tudo. Agora temos que avaliar o porquê que aconteceu, porque às vezes já tem notificação e chegou na secretaria e nós não estamos sabendo. Será que chegou também no conhecimento do prefeito? Nós também não sabemos. Então, é uma avaliação que nós temos que fazer. E com isso a gente tem que procurar saber. Pois não, vereador? Uma parte, novo vereador. Ouvi o comentário na escola que a direção fez vários requerimentos solicitando a reforma do brinquedo, já há algum tempo. Como também vem solicitando lombada na frente dessa escola, ali por ser uma estrada de terra, os carros passam a mais de 80 por hora. Qualquer dia, eu vi ali por algumas horas que eu fiquei, na quarta-feira e quinta-feira da semana passada, que a qualquer momento nós vamos ver uma criança estendida ali naquele chão. A qualquer momento. Por falta de responsabilidade. Porque isso daí, gente, nós não temos que ficar aqui solicitando lombada, não. Isso é dever de secretário de trânsito, da escola, de educação, ver que naquele local é uma escola que exige, tá? Tem que exigir
uma instalação de uma lombada. Não temos que ficar aqui fazendo requerimento. Isso é absurdo. Toda semana faz requerimento. E o serviço não é feito. O que está acontecendo? Para onde está indo o dinheiro arrecadado dentro do município? O que estão fazendo? Porque deixar os brinquedos nessas condições, gente, me desculpa, isso é um crime. Isso é crime. Principalmente depois que eu levantei a compra do material escolar desse ano, que não foi diferente da do ano passado, só que não é agora que eu vou falar a respeito disso. Fiz um ofício ao prefeito para que não pagasse, para que fosse averiguado antes dos preços, mas não obtive resposta. Foi pago o material em mais de 100% superfaturado. Tá? Isso é um verdadeiro absurdo. Obrigado, presidente. Passo a palavra para o vereador. Eu tenho mais 30 segundos, novo vereador. Eu vou passar o Bira. Ô, Daniel? Beleza. Então, acho que, na verdade, a gente tem que realmente cooperar, correr junto com a prefeitura, mas nós somos vistos que não é desse jeito por eles. Porque nós indicamos, fazemos requerimentos apontando onde está o problema, só que nós somos taxados como quem pede muito. Isso não é certo. Nós estamos ajudando a prefeitura a desenvolver o serviço dela, apontando o que o povo quer. Só que não está aparecendo isso. Obrigado. Me permite uma parte, nobre vereador? Pois não, vereador. Apenas um comentário aqui, acho que construtivo. Realmente, essa escola ela foi objeto de várias demandas. Eu, particularmente, fiz indicação, o senhor, o vereador Jorge, o vereador Dr. Edson, salvo engano, o vereador Akio Matsuda também. Entre outras escolas. O vereador Lucas, líder do prefeito, semana retrasada, ele passou um plano de trabalho da Secretaria de Educação. Se o senhor pudesse nos encaminhar esse plano de trabalho, qual é a previsão das obras, o que foi feito, o que pretende ser feito, porque pelo comentário que o senhor havia me passado, a Escola de São Roque era uma das escolas que seriam atendidas nas reformas e ampliações e manutenções da Secretaria de Educação. Nesse caso, eu entendo que é uma das escolas com extrema urgência. Realmente, eu entendo até com uma proposta construtiva para a Prefeitura, que até fosse revisto para passar essa escola na frente de outras aí. Eu sei que realmente existe uma necessidade, deve ter sido feito um planejamento em escalonamento e principalmente por demanda, mas essa é uma escola que, num primeiro momento, aparentemente é uma das escolas que tem grande necessidade dessa manutenção e reforma com urgência para que não aconteça novamente o que aconteceu. Então, uma sugestão e uma proposta ao líder do governo e ao governo Saulo, né? Eu acredito que é isso aí que a gente quer, né? Para que a gente possa fazer a coisa continuar andando como vem andando. Obrigado. Mais algum vereador inscrito em sistema livre? Doutor Ubiratã. Boa noite a todos. 10 minutos, como a parte. Boa noite a todos. Eu já falei aqui anteriormente, esses estabelecimentos públicos, prefeitura, estado, sabe, parece que eles não têm alvará. Todo empreendimento particular, todo mundo tem seu alvará. Já aconteceu aqui daquela história da merenda escolar lá, daquela imundície lá onde guardava-se comida totalmente irregular. Agora, a escola também pergunta vocês que entendem de escola, para abrir uma escola não tem que ter alvará? Tem. Sim. Alvará de tudo quanto é coisa, de bombeiro e tal. Então, essa escola também tem que ter alvará, senhores. Escola, posto de saúde, ambulâncias. Eu não vejo uma ambulância da prefeitura. As minhas ambulâncias têm fiscalização com uma frequência, com exigência, sabe? Eu não vejo uma ambulância da prefeitura com alvará, lá, pregado na parede. Então, essa escola, senhor, todas elas, todo estabelecimento público tem que ter alvará. Até a hora que dá um problema desse. O que essa criança teve? Essa criança teve um acidente doméstico. Vão nos hotéis para ver se os hotéis não têm que prestar conta daqueles parquinhos deles ali. Dos brinquedos e tal. A gente sabe, eu já transportei criança que levou um brinquedo daquele no peito e foi a óbito. Sabe, com trauma de tórax.
Senhores, tem que ter alvará. Os estabelecimentos públicos, estaduais, federais e municipais tem que ter alvará, tem que fiscalização, tem que prestar conta. Agora, só vai prestar conta depois de um acidente. Vamos exigir, sabe, que esses governos tenham, não estou criticando o Saulo, Denig, quem quer que seja, são um bando de irresponsáveis esses caras. Sabe, são irresponsáveis, fazem campanha política, eu reformei a escola, eu gastei 100 mil, 200, pô, é obrigação dele, e não fazer campanha política com isso, senhores. Sabe, vão lá no bairro, gastamos 300 mil reais para reformar a escola. Que reforma? Isso chama-se manutenção. Isso chama-se responsabilidade. Essa criança, pelo que eu vi ali, eu como médico, é um acidente grave, é uma região de risco, onde passam nervos, artérias importantes, ela poderia ter perdido a vida, sabe? A gente sabe que acidentes na femoral são gravíssimos, o óbito é rápido, não tem um telefone, é transportado de uma forma irregular. Essa criança podia ter morrido. Essa criança pode ter uma lesão muscular grave, com perda dos movimentos. Uma menina, não sei quantos anos tem, 6, 7, 8, 10 anos, pode impedir a capacidade física dela. Ela pode perder os movimentos sensoriais, sabe, acabar tendo uma atrofia pela falta dessa lesão do plexo nervoso da região ali. Então, senhores, isso chama-se responsabilidade, presidente. Desculpa, mas essa diretora que vai lá todo dia tem que ter relatórios do que está acontecendo. Cadê o alvará? Vamos exigir, sabe, que esses serviços públicos tenham alvará, como todas as empresas tenham. Sabe, que não passe dessa irresponsabilidade da forma como foi. Sabe, de graça. Se pega um pai nervoso, a besteira é pior ainda. Sim. Sabe, por quê? Aí debanda para o lado, entendeu, de querer fazer justiça com as próprias mãos. Porque é um acidente grave, senhores. Uma menina bonita, acidente grave. Uma escola numa condição de imundície daquela tem que ser interditado, como aconteceu aquela vez da merenda. Não morreu ninguém por sorte. Sabe, comida podre, estragada, vencida. Onde é que o município aceita isso? Quer dizer, essa casa aqui, sabe o que está parecendo? Está parecendo um balcão de delegacia de polícia. Daqui a pouco vai começar a chegar aqui tudo quanto é coisa. Mata um, tira, não sei o quê. Vamos lá para a Câmara de Vereadores que lá eles resolvem. Está virando o quê? Ministério Público. Sabe? Daqui a pouco nós vamos ter que decidir. Nós não decidimos nada, senhores. Nós não decidimos nada. A função do vereador não é essa. Balcão de delegacia, sabe? Daqui a pouco para briga de marido e mulher, para essas coisas todas. Presidente. Permite uma parte? Uma parte, presidente. Uma parte não, vereador. É só para completar aqui. De falar ainda. Então, fica à vontade. Entendeu, senhores? Então vamos colocar responsabilidade nisso. E não fazer, como eles acabam fazendo, campanha política. Eu reformei isso, eu fiz aquilo, eu comprei ambulância. Isso é obrigação do prefeito. É obrigação do governador do estado, é obrigação do presidente de um país. E não ficar fazendo campanha política com esses absurdos, colocando a responsabilidade em primeiro lugar. Pronto, uma parte, senhores. Parabéns pela palavra, doutor Biratã. Só para deixar claro aqui a população, vieram me perguntar, já estamos encaminhando um ofício ao Ministério Público para que seja apurado a irresponsabilidade de quem quer que seja, e a família já está amparada de advogado para que entre com uma ação de indenização. Tá? Porque nós não sabemos, como o doutor Biratã falou, o que vai acontecer com esse bracinho dessa criança. Obrigado, presidente. Permite uma parte, vereador doutor Biratã? Eu gostei do seu posicionamento e eu entendo a necessidade de uma revisão na questão estrutural da questão educacional do município. O que aconteceu por muitos anos, alguns bairros afastados, e justamente por esse entendimento político, muitos prefeitos vinham e iam construindo escolas em bairros para atender 30, para atender 40. A própria escola ali do lado da FAT, no Jardim Brogotá, ela atendia um número muito pequeno de alunos, 30 alunos. E o que acontecia? Várias escolinhas no município desestruturadas. Né? Isso eu falo
estou falando de vários governos, não estou falando especificamente do governo Denig, Beto, Saulo, Calegari, Maturana, que seja. Então, hoje no município nós temos 10 escolas municipais, doutor Ubiratã, que são as chamadas escolas rurais. Elas têm, além de um modelo estrutural totalmente ultrapassado, existem escolas como, por exemplo, a da Três Pistas, que é uma escolinha que era uma casa antiga, lá embaixo, cercada de arame farpado e tudo mais. E isso é uma situação que vem ocorrendo há muitos anos no município. E inclusive na questão estrutural pedagógica. Então está errado desde a estrutura física, como, no meu entendimento, isso é pessoal, a questão pedagógica mesmo, onde um professor atende uma sala multisseriada. Nós temos 10 escolas hoje no município que têm essas características. Então nós temos que, realmente tem que se refletir qual é o modelo mais adequado. O modelo mais adequado é você fazer o transporte desses alunos para uma escola mais bem localizada, mais bem estruturada, mais bem organizada, do que de repente ter um diretor. O senhor comentou, vai um diretor todo dia? Não, não vai um diretor todo dia. O diretor normal, esses diretores das rurais, eles cobrem 4 ou 5 escolas. Então o que acontece? É lógico, não tem o suporte necessário e adequado. Então é realmente um tema para ser discutido, para ser aperfeiçoado, e é uma coisa que vem acontecendo há muitos anos. Isso é uma coisa que, e volto a dizer, não estou aqui defendendo nem atacando ninguém, mas só estou dizendo aqui como professor, temos que rever, porque não existe nada de adequado nas estruturas funcionais, não existe banheiro com adequação para pessoa com deficiência física, não existe estrutura psicológica, psicopedagógica, pedagógica para esses alunos. Por quê? Porque está tudo muito distante. E o que acontece? Nós temos hoje cerca de 800 a 900 alunos nessas escolas rurais, nessas escolas afastadas do centro, e que infelizmente não tem essa estrutura adequada. Então, realmente, já que estamos discutindo, né, a vereadora Carol está participando do Plano Municipal de Educação, muito bem representando essa casa, também pensar numa revisão da estrutura física das escolas rurais, dessas escolas que estão distantes, mas que atendem ali 50, 70, 80 crianças, e que muitas vezes, parece que não, mas uma escola a 8 quilômetros do centro da cidade tem 3 salas dentro de uma sala só. Tem ali 2º, 3º e 4º ano sendo atendido pelo mesmo professor. Obrigado, doutor Ubiratã. Eu acho que eu vou deixar a minha contribuição também, por conta do tema. Eu acho que já disse tudo, é um acidente, não vamos tapar os olhos e fingir que isso não está acontecendo. Nobre vereador que levantou. Semana passada, um garoto de 11 anos arrebentou a cabeça naquele patamar lá da quadra de esporte, que segura a cesta, nobre vereador Paulo de Jesus. O garoto correndo lá na hora do recreio, e saiu correndo lá, e com monitores lá, na hora do recreio, e ele acabou escorregando, e aquela pilastra que segura a cesta de basquete, e o garoto lá fez um corte na cabeça de 6, 7 pontos. Acidente, e aí? O acidente, todo mundo... Não que a gente vai fechar os olhos, gente, os aparelhos nas nossas casas, em qualquer lugar, são públicos, estão no tempo, oxidam, madeira, apodrece. Não estou falando para justificar, mas nós temos que ter muito cuidado para falar, porque é um acidente. Não é o que vem acontecendo em todas as escolas do município. Correto? Eu tenho que fazer uma lembrança também ao nobre vereador, primeiro secretário dessa casa. Você falou que não tem assistência das crianças que moram no sítio. O CIEM tem o CAAD. Eu levo o meu filho toda segunda-feira, das 8 às 11, e lá são inúmeras crianças que são atendidas. Então você se equivocou falar que não tem atenção. Tem atenção, sim, entendeu? Tem atenção. Eu só estou te falando para você que eu presencio algumas situações no dia a dia com o CAAD, correto? Meu filho, então, a gente precisa ter um certo cuidado. Nós temos que cobrar uma postura de maior atenção nesses equipamentos. Temos a diretora, quem está no dia a dia com as crianças, na hora do intervalo, na hora do recreio, esses profissionais têm que fazer a sua parte, identificando essas situações. Mas, gente, acidente, já disse tudo, são acidentes. Isso não é um fato que vai colocar todas as escolas nessa mesma condição. Porque a gente tem um certo cuidado. Então.
Muito bem. Uma parte... Quem está com a palavra? Eu sou o presidente. Uma parte, presidente. Presidente, não podemos confundir acidente com o que ocorreu nesse caso. Nesse caso, houve imprudência. É diferente. Porque aquele gancho, tá, em forma de um anzol, aquilo ali não é um acidente. Aquilo ali é imprudência. É negligência. É irresponsabilidade. É diferente do acidente. Porque a menina não caiu da balança e machucou o braço. Não foi isso que ocorreu. Ela rasgou o braço pelas condições do brinquedo que estava. É diferente. Nobre vereador Jorge, eu visito algumas escolas, como o Rodrigo falou, bairro dos Pintos, Água Espalhada, Portão. Em alguns casos, parecido com esse acidente, a diretora ou quem está à frente das crianças, eles neutralizam aquele brinquedo. Apontou aquele dano, aquela condição de... Ele tira o equipamento e não se usa o equipamento. E, infelizmente, talvez alguém não tenha atentado para esse detalhe. Eu, por exemplo, se eu visse aquela situação, eu ia impedir aquele brinquedo. Ele ia ficar, entendeu? A gente ia lacrá-lo, ia tirar a balança ali. Então, é claro que a sua colocação, a sua investigação é necessária e para isso que nós estamos aqui. Mas a gente precisa entender bem, como o nobre vereador falou, são situações que já vêm de 10, 12 anos e a gente também não pode crucificar ou culpar quem hoje ocupa aí a secretaria ou quem está à frente. Entendeu? Acho que talvez não é a maneira mais correta. Eu acho que a gente tem que agir com prudência, cobrar até onde tem que ser cobrado e cobrar daquelas pessoas, né, que realmente estão no dia a dia e estão vendo esse tipo de situação. É verdade? Senhor presidente, posso apenas, como um comentário e o senhor citou o meu nome, eu só gostaria de explicar uma situação. O que não existe nas escolas rurais é o quê? A psicopedagoga em loco. Existe hoje no CIEM o CAAD, como já existia, o CAAD hoje mudou de lugar, e o CAAD existe esse atendimento sim, por encaminhamento de qualquer escola. Isso sim. Agora, em loco, lá, tanto em qualquer escola municipal, não existe o atendimento em loco. Algumas escolas maiores, né, aí sim existe um profissional que ele faz esse atendimento. Mas isso é o quê? É uma premissa para encaminhamento do CAAD. Tá? Só para ficar mais claro. Mais algum vereador inscrito em tema livre? Vereadora Carol Castilho. 10 minutos com a parte. Depois mulher é que fala muito, não conseguia falar. Falei, eu quero falar. Vamos lá. Primeiro, a respeito dos prédios. Eu entrei na prefeitura em 1998, na área da educação. Desde aquela época, não tinha um prédio que tinha alvará, nem nada parecido. Eu tenho informações de que, inclusive com conversas com o pessoal da Defesa Civil, que eles estão dando uma atenção especial aos prédios públicos, principalmente às escolas, e tirando o alvará agora. Eu acho que quem já tentou tirar o alvará de bombeiro sabe como funciona. Não é uma coisa fácil, não é porque é para o setor público e é de prefeitura para bombeiro que vai ser fácil ou não. Então, está começando agora, é um trabalho que nunca foi pensado em fazer. E aí a gente também não vai pôr culpa em administração ou deixar de pôr, porque eu acho que isso não existe nem em Atibaia, nem em nenhuma outra cidade. Então, não é a administração X ou Y. Não tinha alvará. Está se fazendo um estudo para se tirar os alvarás das escolas. Essa é a primeira parte. A situação do parque, há quanto tempo ele está assim? Né? Mais uma que eu fui anotando aqui e vou... Como que está o plano de trabalho das escolas? Que aí, como a gente falou, o Lucas poderia dar essa informação de qual escola é prioritário ou não. O que foi pedido da escola... É responsabilidade da Secretaria de Educação? Claro que é. O que foi pedido para a Secretaria de Educação, o que a Secretaria de Educação olhou, a responsabilidade da Secretaria de Educação é uma. A gente não vai eximir a Secretaria de Educação da responsabilidade dela de olhar as escolas, de verificar como montar as coisas. Mas tem a responsabilidade também extintor, por exemplo. A prefeitura tem registro de preço de extintor. Então, foi a gestão da Secretaria de Educação ou foi a gestão da escola? Seja a diretora, seja quem estava ali, que não passou. Eu olhei lá, o extintor venceu em janeiro.
Então, nós temos aí 4, 5 meses. Esse extintor foi pedido para a secretaria? Não foi? A gente tem que observar tudo isso. Como o nobre vereador Ubiratã falou, a gente tem que ter a responsabilidade, o Dedéu também, de não julgar e tentar entender primeiro toda uma situação antes de quem é cada responsabilidade. Cada integrante dentro de uma situação dessa, dentro da Secretaria de Educação, nós aqui, enquanto vereadores, cada um tem uma responsabilidade. Mas então vamos dar responsabilidade para quem é de direito. Segunda parte, se o parque estava naquele estado, eu trabalhei dentro de escola, eu sei que a gente tem as dificuldades. Como é que continuaram deixando as crianças trabalhar lá? Então, vamos, por mais que seja difícil, por mais que seja, vamos partir do princípio de que a diretora pediu, de que estão esperando a reforma da Secretaria de Educação. Vamos fazer uma outra atividade, não vamos utilizar aquele brinquedo, para que não acidentes ocorrem. Eu tive crianças que sofreram acidente. Acidente ocorre dentro da nossa casa, criança às vezes, mas o acidente, não como o vereador Jorge falou, não uma situação que estava nítido de que poderia acontecer alguma coisa. Então, não vamos utilizar o parque, vamos usar uma outra atividade. Então, cada um tem que ver a responsabilidade de quem é de direito. Outra situação, ela está sendo amparada ou não está? Ela foi socorrida pela professora, como o nobre vereador Jorge falou, e qual foi essa assistência que foi dada para ela? Tudo isso a gente tem que verificar também. Quanto às salas multisseriadas, é um eixo do Plano Municipal de Educação. Nós temos o Plano de Educação Municipal de Educação, ele foi feito em 2008, ele teria validade até 2018. E como o governo federal lançou um novo plano, a prefeitura tem até junho, julho agora, para refazer o plano, mesmo ele não tendo vencido. E conforme você vai estudando o plano, tem muita coisa que foi alcançada e tem muita coisa que não foi alcançada nem em sonho. E aí é toda uma estrutura que você tem que puxar um pouco o pé no chão, para você falar, eles estão calculando 2020, 2025. Então, até lá, o que nós vamos conseguir atingir ou não? E as salas multisseriadas, ela está nesse plano, é um dos eixos, para que realmente possa se chegar numa conclusão. Escola isolada, a gente sabe que é complicado, mas que a gente possa chegar a uma conclusão. Então, assim, como o nobre vereador Miro falou, é um problema que tem que ser analisado. Acho que o Edson bem colocou, a Comissão de Educação está aí para também dar um amparo e analisar o que pode ser analisado, mas a gente não pode deixar... Oi? Mas a gente não pode deixar de questionar a responsabilidade que cada um tem nessa questão. Obrigada, vereador. Você me concede uma parte, vereadora? Em primeiro lugar, vereador Jorge, parabéns pelo trabalho desenvolvido há tantos anos, né, há 3 anos quase nessa casa, fiscalizador, investigativo, e trouxe essa situação que ocorreu numa escola, infelizmente. Eu só acho que a gente não pode se perder muito aqui nas coisas, né? Tem uma comissão permanente nessa casa de educação e saúde, né? Então a comissão tem que assumir a direção dos trabalhos disso aí. Já deveria ter feito, inclusive. Porque na hora de dividir comissão, no final do ano, é uma briga para fazer parte de algumas comissões aí, né? Eu não vou prosseguir, porque senão eu vou me passar. Agora, a segunda questão é a seguinte: uma coisa é responsabilidade objetiva, outra coisa é a culpa do sujeito que deixou o negócio daquele jeito. Então, eu acho que a gente se perde quando a gente vai querer saber o nome da culpa do sujeito que deixou o negócio daquele jeito. Isso aí quem tem que fazer é o prefeito, por meio de processo administrativo, sindicância, e depois processo administrativo para punir quem fez aquele negócio. É uma questão de responsabilidade objetiva, senão nós vamos ficar até o final do mandato para saber quem foi o cara que não deu a ordem para arrumar o parquinho. A responsabilidade objetiva. De quem? Da prefeitura da Estância de Atibaia. Pronto. A Secretaria de Educação tem CNPJ? Não tem, meu amigo. Quem que tem CNPJ? É a prefeitura da Estância de Atibaia. O chefe do Poder Executivo é o prefeito. Lógico, eu não estou dizendo que foi o Saulo que não mandou trocar o parque, não estou dizendo isso. Mas existe uma escala hierárquica, e quem responde em última instância é o prefeito. E quem responde por toda a pasta de educação? A secretária de educação. E aí, dentro dessa escala, eles que vão cobrar a responsabilidade de quem de direito. Mas quem responde objetivamente pelo fato, inclusive se for questionado em juízo,
Não vai ser o cara que deixou de arrumar o parquinho lá. É o prefeito, meu amigo. Então, é a secretária de educação aí, nesse caso, talvez, aí, quando muito. Então, você tem que ter foco na cobrança. E aí, as atitudes que vão ser tomadas, eles depois vão encaminhar para essa casa. Tomamos as seguintes atitudes. A responsabilidade pessoal do negócio foi de tal funcionário, teve negligência e imprudência do diretor, do professor, de quem quer que seja. Mas nada justifica, Carol, não terem interditado o parquinho. Simples assim. Ó, se a gente não tem dinheiro para comprar equipamento, a gente entende. Se não tem condição, ou foi uma falha administrativa para trocar o extintor, ok, tem que arrumar. Agora, o parquinho naquela condição tinha que estar cheio de faixa amarela, interditado, amarrado os brinquedos, aqui ninguém brinca. É o que você falou, vamos fazer recreação de outra forma, vamos jogar bola, qualquer outra coisa. Mas é uma questão básica e elementar. Né? Eu não, as situações, não acredito que todas as escolas municipais estejam nessa situação, não acredito mesmo, até porque nós temos excelentes índices de educação no município, mas as escolas que estiverem nessa situação, a medida a ser tomada prioritariamente pela secretária e pelos diretores é isso, gente. Tem que fazer isso. Por quê? Porque nós estamos colocando em risco algumas de nossas crianças. Né? Gravíssimo o acidente que ocorreu. Então, eu peço foco nos trabalhos da comissão aí de educação e de saúde, para que a gente não se perca, né, no negócio aí. Então, vamos ter um norte aí para trabalhar. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Aqui, presidente. Pode ser. Com a palavra, vereador Lucas. Boa noite a todos. Também gostaria de poder contribuir com algum comentário. Antes de mais nada, eu tomei ciência desse fato na data de hoje e entrei em contato com a secretária de Educação, Márcia Bernardes, e ela me informou que está em contato com a família, que ligou para os pais, também ficou super preocupada. Isso é uma situação que abala qualquer um de nós, ela à frente dos trabalhos e ainda mais a família. E o primeiro ponto, o mais importante, no meu ponto de vista, é agora a gente dar toda a assistência para a família, a prefeitura dá todo o apoio, e isso é o mais importante. Todas as responsabilidades vão ser apuradas através de processo administrativo, como bem disse o vereador Daniel. E foi isso que eu conversei com a secretária Márcia, e ela me informou que está conversando com a família, e a gente vai tomando maiores informações e no decorrer dos dias aí que ela for mantendo contato com a família, até porque nós temos que saber quais serão os próximos procedimentos que essa criança vai necessitar, e não é necessário que entre com o processo, porque a prefeitura não está de portas fechadas, muito pelo contrário, a secretária Márcia está em contato com a família. Então, isso é o mais importante. A responsabilidade que depois possa gerar um dano, isso aí é outra história, e um processo bem apurado e com devido processo legal vai apurar a responsabilidade objetiva e subjetiva, e as pessoas serão responsabilizadas por isso. De toda forma, também é importante ressaltar que eu trouxe aqui há 15 dias um cronograma de reformas e ampliações do ano de 2013 e 2014. E, diferentemente de campanha política, eu não trouxe as informações, e nem estão sendo divulgadas as informações por causa disso. Muito pelo contrário. Talvez seja a divulgação das reformas que estão sendo feitas, o esclarecimento devido que é necessário à população e a toda a cidade, e até nós mesmos como fiscalizadores executivos. Né? Então é necessário que faça assim a divulgação. E o investimento sendo feito nas escolas. Então, aí é a questão de visão e de opinião. E a gente deve respeitar tanto um lado quanto o outro. Agora, a gente não pode caminhar para o discurso político. Porque do mesmo jeito que a gente pode entender que é uma campanha política, também é um discurso político. É uma via de mão dupla. É sempre dessa forma. Mas eu trouxe aqui o investimento que foi feito no ano de 2013 e no ano de 2014, que superou 7 milhões de reais. Né? E não foi suficiente para fazer a reforma e a ampliação em todas as escolas. E isso demonstra a quantidade de serviço que ainda necessita
as escolas municipais e os postos de saúde, porque eu também havia trazido há pouco mais de 1 mês e meio os investimentos nos postos de saúde. Então, eu disse naquele dia que ainda restava 17 escolas com data prevista para esse ano ainda. E a Rita Lourdes, no bairro de São Roque, ela também está nessa programação para ampliação e reforma do parque, né? Como muitas outras, né? É claro que, quanto à situação e o ocorrido, isso deve ser apurado. E tudo o que foi dito e levantado pelos vereadores. Agora, é necessário também, isso para efeito de conhecimento de todos, que não tem telefone fixo na área rural, porque as licitações, elas são desertas na maioria das vezes. Não foi nenhuma nem 2 vezes que teve licitação, e as empresas de telefonia não se interessam em levar telefone fixo até a área rural, devido à quantidade de crime e furto de fios. Então, teve licitação deserta, mas as escolas rurais têm telefone corporativo, o que também deve ser apurado e levantado no processo administrativo que vai ser instaurado. Mas acredito que tenha um telefone corporativo, porque todas as escolas rurais têm, onde não chegou telefonia fixa. Agora, eu também não vou querer me estender, porque eu também não quero partir mais para o campo político, que a gente entende que já é um ano pré-eleitoral, e aí agora começa, não situação, você vê que depois, no meio do discurso, começa a tomar esses lados, mas a gente pode entrar sem problema nenhum, eu só não quero levar para esse lado. Eu anotei aqui algumas palavras meio fortes que são ditas, mas não quero ficar repetindo aqui. O mais importante agora é a gente dar o apoio para a família, toda assistência, e a Prefeitura tem a obrigação de fazer isso. Obrigado, presidente. Uma parte, vereador Lucas? O líder não tem a parte, o nobre vereador. Ele não pediu como líder, o presidente. Ele falou como líder. Não, presidente, nós podemos voltar a fita e não falou como líder. Eu falei como líder. Obrigado, como presidente. Líder. Tá, então tá. Você pode vir depois na explicação pessoal e falar. Próximo vereador. Vereador Jorge, senhor presidente. 10 minutos sem a parte. Senhor presidente, vai ser somente 1 minuto, só para concluir o que o vereador Lucas estava falando. Até a data de ontem, às 8 horas da noite, às 22 horas, quando eu fiz essa gravação na residência dessa mãe, ela não recebeu apoio nenhum da prefeitura. Nenhum. Essa menina não foi para um hospital particular, essa menina ficou internada na Santa Casa, aonde o médico que estava atendendo essa criança pediu para a mãe que ela iria ficar até segunda-feira. Aí, como foi mudada a direção do hospital, na quinta-feira, eu estava presente lá na Santa Casa. Quando foi ontem, essa criança passou um médico no seu quarto, a mãe disse que o médico novo, em torno de seus 20, 25 anos, aonde mal olhou o braço da menina e liberou, deu alta. Inclusive, sem mandar um medicamento para a criança tomar. Está aqui o doutor Biratã, eu levei essa criança hoje, de manhã, na clínica do doutor Biratã, para ver o procedimento que estava sendo feito. Não foi de nada ninguém não, Zé. Entendeu? É verdade. Entendeu? Estou aqui para falar a verdade. Só um minutinho. Então, essa criança não teve apoio nenhum da prefeitura. E em volta dessa escola, existem muitos telefones, sim. Existe telefone. Os sítios, existe telefone fixo. Na escola não tem, mas em volta, muitos sítios, muitos sitiantes possuem telefone, sim. Então isso é mentira. Falar que lá não tem rede de telefone. Nós não estamos aqui para mentir, gente. Não estamos. Chega. Chega disso. Eu não estou aqui também fazendo isso aqui como palco político, não. Só que depois de uma situação dessa, a gente tem que ficar quieto. Eu tenho filhos na escola pública. Quando eu fui eleito, eu não pedi vaga para nenhuma escola particular para colocar meus filhos. Nenhuma. Eu não saí pedindo bolsa para nenhuma escola.
Meus filhos continuam estudando em escola pública, aonde eu posso colocar. Então, se fosse com meu filho, gente, isso não ia prestar. Não ia prestar. É como o doutor Biratã falou. Se pega um pai desesperado, acontece, eu não vou nem falar o que acontece. Tá? Então, presidente, seria somente isso. Muito obrigado a todos. Presidente, posso falar como líder do PSD? 10 minutos sem apartes. Eu só gostaria de deixar registrado que aí cada um falar, né? Cada um fala o que... Eu estava sabendo desse caso desde sexta-feira, e a informação que eu tive da Secretaria de Educação, então acho que é até bom a gente colher várias informações, a informação do Jorge agora, que teve com a família, e depois a informação da Secretaria, que eles estavam, sim, em contato com a família, inclusive eu vi a mãe, e o que me passaram da Secretaria de Educação é que estavam conversando com o pai. Então, aí eu já só quero deixar registrado que eu estou sabendo desse caso desde sexta-feira, acompanhando, e a secretária de Educação, na sexta-feira de manhã, me falou que estava em contato com o pai e estava acompanhando. Só um registro. E a respeito da questão do telefone, eu não sei se o vereador não entendeu, não é que não tem lá, é que as empresas desertam da licitação por não serem, entre aspas, interessante para a empresa manter telefonia em escolas mais isoladas. Então, que existem outras casas que têm telefone lá, com certeza todo mundo conhece. A área isolada, a gente tem telefone. É só uma questão administrativa da licitação, que a empresa deserta, que não quer o serviço de telefonia num local isolado. Mas eu só queria deixar registrado que eu estou sabendo desse caso desde sexta-feira, e a secretária me disse que estava em contato com o pai e estava acompanhando o caso. Próximo vereador inscrito. Pela ordem, presidente. Como líder. Obrigado. Só para concluir aqui, a gente deve ser responsabilizado pelo que a gente fala, né? Não pelo que os outros interpretam. Ainda mais quando tem dificuldade de interpretação, que não é pequena. Eu falei que as licitações dão desertas, né? Aí ele grita no microfone falando que é mentira, que não tem telefone. Então a dificuldade é de interpretação, né? Então, mal educado também. Eu ouvi ele fala tudo o que ele quer, a gente respeita, mas quando a gente responde, aí acho que fica nervoso por algum motivo, né? Chama todo mundo de responsável. Aí falou que a secretária agora também não ligou para a moça. Então alguém está mentindo. Falou que ligou, ofereceu ajuda, ficou à disposição, medicamento para o que precisasse. Agora está dizendo que não ligou também. Então deve ser apurado também, né? E fica uma situação muito chata e deselegante, porque a gente não está aqui mentindo. Estou aqui falando que eu fiz o contato com a secretária ligou. Agora está dizendo que é mentira, que não entrou em contato, né? Então, presidente, era isso. Não quero partir para essa discussão, né, deselegante aí, essa falta de educação, mas estamos à disposição da família para ajudar no que for necessário. Obrigado, presidente.